repreender nas obras imundas, e o Senhor está dando vitória em nome de Jesus. Coloca a sua mão sobre a cabeça e fala em nome de Jesus. Todo cansaço, todo medo, toda tristeza, toda afronta, todo mal, nesta noite eu ordeno em nome de Jesus, que agora e não volta mais. Bate palma para Jesus agora. Vai dando glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, igrejas. Livro de 2 Reis. 2 Reis. Aleluia. Capítulo de número 19. Louvado seja Deus. Tem vitória aqui nessa noite, igreja. Glória a Deus, irmãos. 19, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, 2 Reis 19, 2, e cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o Senhor, seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E o servo do rei Ezequias viera a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxê, eis que, saindo para fazer guerra, tornou a enviar mensageira a Ezequias, dizendo, quer dizer, o rei é tão atrevido, você está querendo, que ele voltou de novo a afrontar. Ele mandou de novo um recado. Olha como o nosso inimigo é. O nosso inimigo é atrevido, igreja. E ele pegou e mandou dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente, tu te livrarás. Versículo de número 15 desta. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, e tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, porque ele enviou para afrontar
vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos na terra que só tu és o Senhor Deus. Na mão de um cabaçuda. Tu sabe o Deus que você serve, igreja? Tu confia no Deus que você serve? Então se assente dando glória a Deus aí. Eu me clamo, subnácia. Pai querido, a tua palavra foi linda. Eu me diminuo, Pai amado, para que o Senhor cresça. Eu saio de cena para que o Senhor continue, meu Deus, sendo glorificado nesse altar, nesta igreja. Fala conosco, Espírito Santo, traga a mente da igreja para cá, sonda os corações, revela e fala tudo aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Digam graças a Deus. A irmã chama como é? Liliane, para mim esquecer. E às vezes estou querendo falar mais, mas eu vou ler. Liliane, nunca mais esqueço. E aí, nossa irmã? Rosminha, amém? Vou escrever que é mais ali, amém? Amados, quem quer ouvir Deus continuar falando? Porque Deus já está falando aqui na hora, Deus. Está falando pelas orações, pelas revelações, pelo louvor, e vai continuar falando. Nós vamos falar de uma história muito conhecida sobre o rei Ezequias. Esse rei foi aquele que Deus deu para ele uma oportunidade, Liliane, de ele viver mais 15 anos de vida. Agora a Deus por isso. Deus acrescentou. Quando ele ia morrer, Deus disse que Deus acrescentou, porque ele se arrependeu de coração e Deus é misericordioso. Esse rei, ele é um rei que ele marcou uma história na tua geração, na tua época e no teu tempo em Judá. Porque diz a Bíblia que quando ele assumiu o trono de Judá, a Bíblia diz que os templos, as portas do templo estavam fechadas, que o templo estava sem adoração. E diz a Bíblia que esse rei Ezequias, quando era menino, com 17 anos de idade, Deus o levantou para restaurar o reino de Judá. Agora Deus por isso. Porque Deus na unidade, Deus olha, sabe o que? Intimidade. E a Bíblia fala que ele fez uma grande história no seu início como rei. Eu poderia querer ter tempo aqui, pelo menos 2 horas, para me falar um pouco quem era esse rei Ezequias. Porque em toda a Bíblia você vai ver alguém citando dele, falando da história. E nos livros que você vai ver falando da história dele, está em 2 Reis e Crônicas. Porque esse homem, ele teve situações na sua vida, adversidade, circunstância, batalha, que ele nos ensina lições através da sua fé. E a Bíblia fala que uma das maiores batalhas que ele teve não foi enfrentar a morte. Parece que foi a morte. Porque a Bíblia fala, quando o profeta Isaías falou: põe tua casa e ora, senão tu morrerás. Ele enfrentou aquilo. Ele sofreu, chorou, mas o seu arrependimento trouxe a misericórdia, a graça de Deus. E Deus deu para ele mais uma oportunidade. E ele, o que ele fez? Ele superou, ele foi e ele viveu mais 15 anos para glorificar a Deus. Mas a maior batalha que eu, como pregador, eu posso falar que o rei Ezequias teve foi um confronto contra Senaqueribe. Foi um confronto contra o rei da Síria. E sabemos que na época a Síria era um dos piores inimigos de Israel e de Judá. A Bíblia fala que por causa de uma afronta, por causa de uma carta de afronta, aquilo vai mexer
Mas vamos para a Bíblia. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Senaqueribe agora vai mandar uma cartinha. Quem já recebeu cartinha? Quem recebeu cartinha? Quem na sua infância recebeu cartinha? Você lembra disso? Eu gostava de mandar cartinha na minha mãe. Mas essa carta que ele mandou foi uma carta para trazer medo, para trazer afronta. Fala comigo, a carta de afronta vai ser resolvida por Deus. Passa lá, passando a areia. Ele mandou a cartinha. Ele falou: manda uma carta para o rei Ezequias. Qual carta, apóstolo? Eu estou chegando para tomar essa terra. Fala para Ezequias que eu estou chegando para tomar o que é dele. E a Bíblia fala que Ezequias recebeu aquela carta. E não sabia o rei Ezequias que aquela carta ia mexer com uma estrutura emocional dele. Que a Bíblia fala: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes. Na época de Israel, olha para mim, quando o rei chegava a rasgar as vestes, rapar a cabeça e para o pó, é porque a situação estava séria. Toda vez que o rei entrava num propósito pão de saco, é porque ou ele vivia ou ele morria. Ou Deus justificava ele, ou já era. Ela quer dizer o tudo ou nada. Mas para o servo não tem tudo ou nada, tem tudo ou tudo. Por que tudo ou tudo? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não conhece derrota. Ele pode deixar o inimigo querer crescer as asinhas. Ele pode deixar o inimigo querer mandar cartinha, bispo. Eu vou tomar de você esse casamento. Eu vou tomar de você a sua honra. Eu vou tomar de você o seu filho. Eu vou tomar de você o seu terreno, o seu carro, a sua casa, o seu nome. Eu vou tomar de você a sua alegria. Mas Deus está falando: olha para cá. Ele poderia escrever uma carta e devolver, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Poderia, sabe por quê? Era guerra de reis. Fala, era guerra de reis. Parênteses: guerra entre reis e entre reis era coisa séria. Por que era guerra de reis? Porque era guerra de reino. Fala, guerra de reino. E a Bíblia fala em Mateus 24: e nos últimos dias haverá o quê? Guerras e rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. Mas quando se levantava reino contra reino, era uma coisa. Agora, guerras de reis, nação contra nação, o negócio ficava sério. Sabe por quê? Porque atingia outras nações, atingia outras geografias, atingia outros lugares, atingia classes de pessoas ricas, pobres, atingia classe sacerdotal e profética. Guerra entre reis na Bíblia, por isso que o livro chama Livro dos Reis. Quando Ezequias recebeu essa notícia, diz a Bíblia que ele rasga a veste, porque ele sabia que o que? Senaqueribe estava vindo com tudo. Amados, poderia aprofundar muito nisso aqui, mas por quanto ao nosso horário não posso estender, vou ter que resumir o máximo que Deus me dá sabedoria. Digam graças a Deus, Sérgio Leal. Mas presta bem atenção, que o mais importante é você entender o que Deus trouxe lá do céu para a sua vida e para a minha vida. Glória a Deus por isso. Tu estás recebendo afrontas. Tu estás recebendo afrontas na tua casa. Tu está recebendo a afronta dos seus próprios filhos. Tu está recebendo a afronta do seu trabalho, Liliane. Tu está recebendo a afronta da Tiane, de pessoas que falaram que te amavam e não te amavam nada. Tu está recebendo a afronta, filha, de pessoas que desejando, torcendo para ver sua queda, para ver sua derrota. Mas Deus está falando: quem te viu, quem te vê. Porque você não vai aqui à igreja e guarda cá com seu braço forte, não. Você não vai ir com seu braço de carne, não. Você vai fazer como Ezequiel, como ele fez. Você vai rasgar as vestes e você vai para a casa do Senhor.
Irmão, isso aqui é muito simples, mas poderoso. E enviou, olha cá, e cobriu de pano de saco. Fala, e cobriu de pano de saco. Cobriu de pano de saco. E entrou na casa do Senhor. Eu estou falando com alguém aqui. Que o nível, você está olhando para mim, que o nível da sua batalha, se você não reagir, você vai perder. Se você não se levantar e não se humilhar perante Deus, toma cuidado, porque o seu inimigo não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Mas eu vim nesta noite como um profeta para te falar. Presta atenção, teve 4 atitudes que Ezequias teve que você vai aplicar na tua vida nesta noite. Qual a primeira? Ezequias não foi com a sua boca, ele foi com a boca de Deus. E quando eu vou para a oração, quem fala por mim é Deus. Quando eu vou para a oração, quem me defende é Deus. Quem está pegando essa palavra, olha essa palavra. Quando eu vou para a oração, quem me justifica é Deus. Abre essa boca para receber a presença aqui em cima, meu medo. Eu vou receber aqui no altar, Reginaldo. Quando alguém quer te destruir e você vai para o altar, Deus fala, eu estou levantando para defender. Eu estou levantando para defender meu servo. Que está pegando essa palavra, glorifica, batendo palma para o nome. Glória a Deus, Aleluia. Quando ele recebeu aquela carta, fala carta de afronta, que vai devolver. vai devolver. Glória. Aquele homem ficou ali, aquela carta de afronta. Olha como que a carta de afronta estava escrita. Olha para mim. Olha a audácia do inimigo seu, hein? Já reparou quando na sua casa tem alguém que não é evangélico? Você está sendo provado a sua fé. Ele fica assim: deixa eu ver cadê o Deus dela. Deixa eu ver cadê os Deus dele. Eu quero ver o que ela vai fazer agora. É forte, Deus. Olha você ver a Bíblia. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxê, eis que há saindo para fazer guerra, tornou a enviar mensageiros dizendo: fala para Ezequias, rei de Judá, o seu Deus está te enganando. Não, olha para mim. Olha o nível de ousadia que Senaqueribe veio contra Deus. Queria colocar no coração do rei que o seu Deus que ele confiava estava mentindo para ele. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você absorve, porque o que não edifica prejudica. Não estou entendendo. Tampos ouvidos por seu adversário. Desvia os teus olhos do que está te fazendo mal. Vai para o altar, porque no altar você vai ver só Deus. No altar você vai ouvir só Deus. Na oração você não ouve esposo. Na oração você não ouve mamãe. Na oração você não ouve Lula. Na oração você não ouve aleluia Clinton. Na oração você ouve Deus. Eu não estou entendendo, vai entender porque eu estou no ministério. Eu estou com o canal de Deus aberto sobre mim. Está faltando orar mais. Está faltando subir a montanha. Está subindo e descer a oraria. Está descendo, está faltando, sabe o quê? Fechar a boca e abrir a boca só para Deus ouvir. Aí vai vir vitória. Aí vai vir vitória com vocês, Senaqueribe. Então quer receber essa palavra aqui nessa noite? Porque o diabo ele é tão estratégico que antes de querer entrar na guerra com você, tete a tete, Tatiana, física, ele vai com palavras, bispo. Verdade. Para te amedrontar, para deixar você querer recuar. O que Ezequias fez? Se ele ficasse vendo na casa de afronta, ele se abatia e entrava em depressão. Mas ele falou: quer saber? Eu deixo
eu pego essa carta, ó, olha pra mim, eu pego essa carta e não vou devolver, mas eu vou levar aonde tem solução. Porque ele fez, diz a Bíblia, Ezequias pega a carta, entra no santuário do Senhor, se humilha de pano de saco, entra em oração, e aqui ó, e coloca a carta no altar. Meu Jesus, quando você coloca a carta em cima do altar, você está colocando a carta perante os pés do poderoso. Alabaxanda. Eu vou fazer uma ilustração bíblica aqui nessa mensagem. Olha para mim. Ezequias entra no templo sozinho. Sabe por quê? Tem luta que não é você, vai trazer ninguém. Tem luta que é você e você. Tem peleira que é você e você. Tem particular da tua vida que não vem namorado, que não vem noivo, que não vem mamãe, que não vem a vovó, que não vem titia, que não vem nem o profeta. Sabe quem vai? É você e Deus. Nossa, meu Deus, é você e o altar. É você e o altar. Olha o que ele fez, olha para mim. Ele ajoelhou, sozinho. Não se levita, não tira Isaías profeta. O que aconteceu? Interessante. O profeta Isaías teve importância disso aqui? Teve. Eu vou te provar na Bíblia. Por quê? Porque tem luta que nós enfrentamos. Precisamos sim de Deus usar um profeta para falar com a gente. É verdade. Por quê? Olha para mim. Irmão, isso aqui é forte. Se eu tivesse hora aqui, nós ia até meia-noite. Dá glória a Deus aí. O Senaqueribe veio ao quê? Ao derredor, cercando, vencendo outros reinos, até chegar aonde ele queria. Já reparou? O invejoso às vezes tem mais coisa do que você. Só que ele não tem o que você tem. Porque você já nasceu com aquilo que Deus te deu. Essa é a inveja do invejoso. Ele tem uma casa maior do que a sua e fala, a casa dela é tão bonita. Sabe por que a inveja é terrível? Sim ou não? Essa coisa é terrível. E Senaqueribe tinha inveja de Ezequias, porque era um rei que tinha comunhão com Deus. Ezequias foi para orar. Fala, oração. É a chave que vai abrir todas as portas que eu preciso. Só que vocês estão fracos em oração. O telefone está enfraquecendo vocês. Diz o Senhor, estão ficando mais tempo no telefone do que mais tempo com Deus. Deus está te esperando você todo dia, e no horário que Ele te espera você não vem. Sabe por quê? O telefone está te dando uma distração. Deus está falando, se você não orar, cuidado que você não querendo, que ele é violento. Está orando um pouco, irmãos. E eu, como sacerdote ali, tenho que te corrigir. Você não pode ficar só vendo live, vendo TikTok. Cada profeta tem a sua vida com Deus, sim ou não? Quer ver? Vou te provar na Bíblia. Olha para mim, o profeta de Ezequias era Isaías, sim ou não? Era, está aqui na Bíblia. Só que presta atenção, quando os mensageiros de Ezequias veio até Isaías, ele falou, calma, mas disse para Ezequias, assim diz o Senhor, não temas, não temas. Eu estou arrepiando todinho que não está. Não tem nada baixando. Olha que diz a Bíblia. E Isaías lhe disse para Ezequias e seus mensageiros: assim direis ao vosso Senhor Ezequias, assim diz o Senhor, não temais as palavras que você ouviste. Quer dizer, não tema as blasfêmias, a afronta. Eis que o Senhor vai colocar um espírito, e haverá um grande ruído, e voltará para a sua terra, e a espada do Senhor vai fazer cair no meio dessa terra, e todos os inimigos terão que ver com o seu Senhor é Deus. Maravilha, Deus, glória. Amados, não tem nada nesse mundo, nada nessa terra, que por mais que esforce para ser justo, será justo como Deus. E quando Deus resolve fazer justiça, você pode até arrepender e pedir misericórdia. Não mata ela não, porque ele fala, não, agora eu decidi matar, eu vou matar. Tá, porque olha para mim, Deus não está preocupado com o seu sentimento. Deus está preocupado com a justiça
dele, com a palavra dele, porque ele vela pela tua palavra. Oh, maravilha. Imagina se Deus fosse aqui agora ouvir cada sentimento seu e meu. Ele está enrolado com nós, porque cada um tem o quê? Um sentimento. Sentimento de quê? De dó. Agora até os seus inimigos dentro da sua casa, você tem dó quando você deu a massa desse. Oh Deus, ai. Eu falo, não estou nem rasgando esse sentimento. Eu estou preocupada com a minha palavra, com a minha justiça, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Bate o palmo para Jesus Cristo. Será que alguém está dando essa mensagem aqui nessa noite? Aleluia. É forte. Ele foi para oração. Segunda coisa, Ezequias se humilhou. O que é humilhação? É você reconhecer a sua pequenez diante da soberania de Deus. Que você não é nada, que você não é merecedor. Mas a graça dele te basta. Oh, glória. Que ninguém faz nada por merecimento, porque se for olhar, o Senhor falou não há nenhum justo sequer na terra, mas todos são carecedores da misericórdia e da glória de Deus. Aleluia. Porque o sol nasce para o justo e para o ímpio. O seu filho talvez não é evangélico, mas Deus tem misericórdia dele. Verdade. Como tem que você? Então presta atenção. Grava isso. Deus não vai agir por seu sentimento. Deus vai agir por sua justiça e pela sua palavra. E terceiro, por causa do seu propósito. Da glória a Deus por isso. Aleluia. Resumindo, primeiro pilar diante de uma batalha: Deus te dará vitória sobre aquilo que te afronta. Fala, Deus me dará vitória sobre aquilo que me afronta. Mais uma vez, 1, 2, 3. Deus Me dará vitória sobre aquilo que me afronta. Oh, glória. Qual que é a afronta que tem vindo sobre você? Qual que é o inimigo que tem mandado carta para falar: eu vou te matar, hein? Vou te destruir seu casamento, hein? Eu vou acabar com seus filhos, hein? Eu vou acabar com seu ministério, hein? Qual que é essa afronta? Deus te dará vitória. Mas para essa vitória vir, serve, Reginaldo. Primeiro princípio: oração. Fala forte: oração. Com ação. O segundo foi para a humilhação. O terceiro, Ezequias buscou uma direção do profeta. Por quê? Porque a Bíblia fala que quem honra um profeta receberá galardão de profeta. 2 Crônicas 20, credes em Deus, estarei seguro, mas crede no meus profetas e prosperareis. Se eu te entregar uma coisa aqui, não duvide aqui, sabe por quê? Não é homem falando, é Deus falando na boca do homem para te entregar a tua vitória aqui nessa noite. Aleluia! Oh, glória a Deus. Isaías era profeta. Isaías era o profeta messiânico. O que ele fala com ele? Ezequias, tranquilo, Deus vai mandar um espírito lá. Olha como Deus trabalha, hein? Como assim? Vou explicar. Deus vai descer no arraial dos seus inimigos e vai os confundir. Ô boquinha de batom, essa boquinha de batom. Ô boquinha de batom, essa boquinha de boca. Deus vai descer no meio do arraial dos seus inimigos. Vai mandar o espírito dele para confundir. Oh, maravilha, Deus. Glória. E o Senhor mandará o teu espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. Oh, Deus do céu. Olha aqui. Olha o ruído. O ruído do inimigo, porque ele sabia que quem estava chegando era todo poderoso. Aí José fala assim, e ele trará a espada, e a espada fará cair no meio dessa terra dos seus inimigos. Irmãos, o que é a espada de Deus? A espada, ela vem para matar os inimigos. Ela vem para cortar o laço. Talvez você esteja esperando uma revelação de homem, não, é a revelação da palavra. Deus está mandando um anjo com a espada dentro da sua casa. Deus está mandando um anjo com a espada dentro dos seus filhos. Deus está mandando um anjo da espada dentro dessa situação que você está vivendo. Oh, Deus do céu.
Deus já está revelando para você que é hoje já. É só receber a porção do Espírito e sair daqui vencedor. Dá glória a Deus por isso. Para nós terminar. Terceiro, Ezequias deixou Deus agir do jeito dele. Oh, Deus, maravilhoso. Será que você está deixando Deus agir do jeito dele? Ou está pondo essa mãozinha sua de gel? Essa unha de gel? Essa mãozinha toda delicadinha. Deus começa a agir, aí vem a mãozinha. Oh, Deus, faz isso não. Deus começa a amassar seu esposo, está na cachaça. Aí Deus fala, vou amassar ele. Aí você vem sofrendo. Oh, Deus, faz isso não, Jesus. Aí pega e volta de novo. Deus começa a pegar a sua esposa e levar ela para casa do oleiro. Aí você fala, ô tadinha, vai morrer, não morre não. Quem cai na mão de Deus só morre se Deus quiser, mas se Deus não quiser, Deus modela o vaso e faz o vaso novo. Fala assim, quando eu ponho a minha mão, Deus tira dele. Mas quando eu tiro a minha, Deus coloca dele. Fala assim, aonde a minha mão não alcança, a de Jeová alcança. Dá glória a Deus. Ele vai devolver essa carta a você, o Senhor querer. Para nós terminar, a Bíblia fala em 2 Reis 19:35, diz assim, vai a Bíblia aí. 2 Reis 19:35 é uma lição, viu? Você vai escutar essa palavra na tua casa hoje, para Deus continuar falando com vocês. Deus, ele fere os assírios e livra Judá. Tem livramento chegando, porque o anjo está descendo a este lugar. Agora Deus já. Tem livramento chegando. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Dá glória. Não vai descer seu inimigo. Agora ela só vai na bacana Maragaça. Não vai descer que está recebendo essa unção aí. Um minuto da glória. Se eu sou homem de Deus, se Deus está me usando, quantos meses Deus vai descer? Quem está tocando na sua vida? Eu vou esperar você falar. O irmão te combinasse. Tu está passando uma luta, serva, que é para ir para o jejum. Tu está enfrentando lá naquele lugar uma batalha tão grande que a sentença é morrer, suicídio, depressão. Mas Deus fala assim, ó, eu te trouxe no lugar de milagre. Eu estou te devolvendo a afronta para quem tocou na tua vida. Eu estou te devolvendo a afronta para aquele que te machucou. Eu vou fazer justiça. Todos os dias eu desço na bola. Eu vou esperar. Vocês estão fracos da oração, hein? E amanhã, viu? Amanhã está todo mundo proibido de tomar o seu café de manhã. Vai ficar de jejum até as 3 horas comigo. Se não obedecer, vai continuar com essa vidinha aí, essa afronta. Mas se você obedecer e segurar um pouquinho a onda, 3 horas, a hora dona, Deus vai descer com o anjo da justiça. Quem vai estar comigo nesse jejum? Meia-noite. Vou dar uma carne. Amém? Então vai correndo daqui a pouquinho, come tudo que você quiser. Come hambúrguer, pizza, churrasco. Mas quando você gastar, quando você levantar amanhã, de manhã, você fala, Deus, eu estou no jejum para que o Senhor devolva a afronta para os meus inimigos. E eu não aceito mais. Chega! Eu quero vitória. Eu termino essa mensagem agora. Estou arrepiando, estou de voltar. Deus está me usando
dia desse dia ele mata. E morreu 185 mil sírios. Fez uma limpeza. Deus está limpando o meu caminho, os seus caminhos, agora eu vou receber. Deus está tirando aqueles invejosos malditos. Deus está tirando aqueles fofoqueiros malditos do Liane. Deus está tirando aqueles endemoniados Rosimeia. Deus está arrancando aqueles endemoniados. Deus está arrancando esses capetas tudo. Porque maior é Deus que nós servimos. Quem quer, glorifica o nome do Senhor agora. Fique em pé no seu lugar, fique em pé no seu lugar. Oh, maravilha. O que eu vou entregar, se você duvidar, diz o Senhor, vai continuar na prova até você mesmo que morrer. Rosimeire, vai descer uma mulher por sua causa. Vai descer uma mulher por sua causa, está tocando na sua vida. Chega. Ela trabalha numa macumbaria, já tem anos, vai dizer para a pessoa o quê? Para te ver você com enfermidade numa cama no leito. Mas quem vai descer ela? Assim diz o Senhor. Bate o pau para Jesus. Já sabe que o profeta está tomado de agonia. Irmãos, pode ter muito falso profeta Liliane, mas eu tenho convicção que eu sou profeta de Deus. E eu sei que porque Deus não deixa a sua palavra cair por terra também. Pode falar? Pode falar? Se aquele varão não tomar posição, ele vai descer. Se ele não entrar onde Deus quer, a sepultura está aberta. Sabe por quê? Porque Deus chamou ele para ser missionário, para andar lá na água contigo. Mas se ele não está lá, se ele está rejeitando a bênção, Deus não vai deixar ele arrumar outra pessoa. Deus vai fazer o que tem que ser feito, diz o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. É piano, sabe por quê, irmão? Esse tempo todo, pode falar? Era para tu ficar longe há muito tempo, mas se tornou pedra de tropeço para amarrar o que Deus tem na tua vida. Mas Deus vai arrancar. Se não mudar, Deus vai arrancar pedra de tropeço. Oh, Deus, é. Se não tiver, vai arrancar já. Porque Deus não olha para cá, Deus está irado com essa geração. Fecha a mão assim. Está preparado para receber? Você veio buscar? Então não assusta não, prepara seu coração. Deus vai fazer do jeito dele. Mas essa afronta, essa angústia acaba hoje. Eu vou soprar esse microfone do Espírito Santo. Tu vai receber uma paz. Você não vai receber. Em nome de Jesus. Oh, maravilha, Deus. Bate palma para Jesus, igreja. Pode falar, Márcio? Está preparado mesmo para fazer o que Deus está mandando entregar para você? Deus vai descer esse ano 3 pessoas que estão com muito na sua unção e não te ama, te odeia, mas Deus vai descer. Porque vai ser nessa casa, por quê? Se eles não descerem, você desce. Bate palma para Jesus. Aí eu sei Deus. Porque já sabe que não tem coisa que não limite. Sérgio, tem 2 pessoas que Deus vai colocar no leito, porque tocaram na sua índole, e elas vão te chamar lá no hospital, e você vai ter que perdoar essas 2 pessoas. Mas elas vão falar: eu tentei te destruir o tempo todo e não consegui, porque você é um homem de Deus. Bate palma para Jesus. Vou falar mais. Deus está soprando o vento lá no seu serviço e vai tirar todo mundo que te afronta e vai ficar só você. Vai falar, Sérgio? Você vai virar chefe de todo mundo que está lá a partir de hoje. Bate palma para Jesus. Deus vai tocar aonde você mais ama, porque você transmite sinceridade e aquela pessoa transmite falsidade. É forte, Senhor.
assim? Ah, é, né? Não sei o que lá mais. Deus está ouvindo tudo. Fala assim: o que meus ouvidos não conseguem ouvir, os ouvidos de Deus estão ouvindo. Bate palma para Jesus Cristo. Olha só, irmão, assim. Deus vai colocar uma boca de Deus por esses dias para encontrar com você tete a tete. E vai te testificar de tudo que eu te entreguei como profeta. E vai te dar uma direção do que você precisa em quanto tempo. Diz o Senhor. Pega sua mão assim. Foi lançada na tua vida uma maldição na área sentimental. Eu falo assim: Deus, toda vez que eu penso que o negócio vai dar certo, que eu vou ser feliz, que eu vou fluir, vem uma bagunça. Pode falar aí não? Deus está jogando por terra essa palavra. E Ele fala: só fica na posição, porque eu vou te dar uma grande vitória por esse mês. E tu verás que eu sou Deus, que eu sou nessa igreja para te falar que Deus continua falando pelo Deus profeta. Bate palma para Jesus. Deus fala assim, ó, faz sua mão assim. Só Deus sabe o que você ouve. Só Deus sabe o que você passa. Mas só que presta atenção. Deus está mandando te falar que você é a menina dos olhos de Deus. E que Deus te chamou para brilhar. Tem pessoas, vou falar, Jesus. Tem pessoas que estão tentando apagar seu brilho, mas assim diz o Senhor: quem tentou apagar teu brilho, eu estou apagando ele hoje. Levanta essa coisa lá na paixão, levanta essa mão e glorifica esse Deus. Deus está te entregando hoje uma chave da resposta. La paixão derrácia. Tem uma situação que tu falou: Deus, eu vou lá. E eu quero que o Senhor use alguém para falar comigo. Eu te sondei por você da tua casa. Quando a minha serva te chamou, foi o meu espírito que usou ela. E eu te falo: tu sai daqui hoje com a sua vitória na tua mão. Bate palma para Jesus, igreja. Às vezes tu acha que a sua vida não vai mudar. Duas revelações para você. A primeira: Deus está repreendendo toda inveja contra a tua vida hoje. Mas que é isso, apóstolo? Deus está repreendendo. E a segunda: Deus entra na tua saúde e Ele fala: eu te saro, eu te curo e eu transformo o teu sangue, porque eu sou Deus na tua vida. A sua infância. Glória a Deus. Pode sentar todo mundo aí. A sua infância não foi fácil. O diabo tentou tirar você de tudo quanto é jeito que vinha nessa terra. Mas quando a sua mãe estava te gerando, Deus mandou um anjo para falar: eu vou pegar o improvável para confundir os sábios. Bate o palma. Vou falar, filha, a partir desse dia 15 de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Se é Deus falando por mim, prepara, porque até na tua saúde Deus vai mexer e Ele vai abrir uma porta. Porque sabe por quê? Fala para mim: eu tenho uma inteligência violenta. E Ele fala: eu vou colocar algo na tua mão e vai fazer você prosperar para a glória do meu nome. Recebe e bate palma para Deus. Então o profeta Isaías foi chamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já tinha pois declinado no relógio de sol de acaso. Alamanaço de Cleuma. Não entendi, apóstolo. Olha para cá. Deus vai levantar profeta para fazer Deus revogar o que o diabo veio sobre você. Deus vai fazer para cá a roda gigante girar. Deus vai fazer o tempo mudar por causa da tua casa, por causa da tua vida e por causa do propósito que Ele tem para cumprir na minha vida e na tua vida. Quem Deus levanta a mão, glorifica o nome do Senhor.
de nos livrar da sua mão. E assim, será que Elibe? Saberão todos os reis das terras que só tu és o Senhor Deus. Fala, só o Senhor é Deus. 7 vezes aí, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fala. Porque quando eu vou falando, o diabo vai cair por terra. Enquanto eu vou falando, a fogo cai por terra. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Faz assim. Só o Senhor é Deus. Faz assim. Só o Senhor é Deus. Faz. Só o Senhor é Deus. Vai. Só o Senhor é Deus. Vai. Só o Senhor é Deus. Vou esperar, vai, fala, só o Senhor é assim, ó, assim, ó, com a mão assim, ó, só o Senhor é Deus, faz hoje, vai, fica pensando lá, só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Vai glorificando, vai glorificando, glorificando, glorifica, glorifica, glorifica. Fique pé, da nossa irmã. Só o Senhor é Deus. 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 Louva, louva, louva. Mostra os anjos que estão vindo para pelejar.
Machanda, dá lugar para Deus. Dá lugar para Deus. Dá lugar para Deus. Eu te encho hoje. Eu te fortaleço hoje, minha serva. Olha aí, olha aí, ó. Ó, filha. Ó, filha. Ó, filha. Ó, filha. Olha aí, filha. Olha aí, filha. Olha aí, seu vencedor, ó. Eu curo os ossos hoje. Estou curando os seus ossos. Estou ajudando os seus ossos. Busca mais. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Bate palma para Jesus. Pode assentar em nome de Jesus, igreja. Esse é o Deus que nós servimos, sim ou não, igreja? Esse é o Deus que nós clamamos. Fala, eu tomo posse da minha vitória. Fala, Deus vai devolver a carga de afronta. Fala comigo assim, Deus vai me dar vitória sobre tudo aquilo que me afronta. Bate palma para Jesus.